Shalom. Eita glória. Eu navegarei Aleluia. no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Palavra do Senhor. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele continuará falando aos nossos corações. Oh, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria por mais uma vez estar aqui para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre, a se referir a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Quero nesta noite começar fazendo os agradecimentos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus por eu estar aqui, por você estar aqui. Porque sem Deus nada podemos fazer. Sem Ele nada do que foi feito se faria. Eu quero louvar esse Deus Todo-Poderoso. Segundo, quero agradecer aos meus pais na fé, apóstolo Carlos, pastora Simone. Quero louvar a Deus pela vida deles, pelo cuidado, pelo amor, pelos ensinamentos. Eu e a minha família amamos vocês. Quero posterior louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Cristiane. Te amo. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Deus me fez para você e te fez para mim, para juntos vivermos até o fim. Glória a Deus. A você que está nas redes sociais, eu quero desejar uma boa noite. A você que está no alcance desse microfone, tanto na nave quanto nas redes sociais, que você não encontrou Jesus ainda, eu quero dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser vir a Ele, é só entregar a sua vida a Jesus, que Ele irá fazer grandes coisas na tua vida. Aleluia. E gostaria de honrar a vida da minha mãe biológica, Dona Deja. Creio que ela está me
me vendo nesse momento, assistindo nesse momento. Ela sempre está vendo a programação da igreja, o culto da igreja. Quero dizer à senhora, eu te amo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela tua criação. Eu tenho orado, eu sei que Deus tem preparado um novo tempo para a senhora. Um tempo de cura e de restituição na tua vida. Eu sei que Deus é Deus e Ele irá fazer. Glória a Deus. Eu quero te pedir que você fique de pé em nome de Jesus. Aqueles que estão sentados. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Reis. Segundo Reis, versículo 4. Gente, 2 Reis, versículo 4. Não posso deixar também de agradecer ao meu amigo Espírito Santo. Esse amigo consolador. Esse amigo que nos direciona. Esse amigo tão especial. Que todos os dias o pecado bate à nossa porta. Mas o bom de tudo isso é que quando nós estamos alinhados ao Espírito Santo, nossa vida está alinhada a Ele. O pecado bate em sua porta, mas quem vai abrir a sua porta é o Espírito Santo. E quando o pecado vem, ele sai correndo, porque ele sabe que ali não tem lugar. Aleluias. Leiam comigo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Porém, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, vazia. Repita comigo: vasilhas, vazias. Amém. Não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Abra comigo também no livro de Mateus. Mateus, capítulo 25. Todos encontraram? Amém? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, estamos diante da tua presença, meu Pai. Aqui está teu servo, aqui está teu povo, e aqui está a tua palavra. Deus, de mim mesmo eu não tenho nada. Sem a tua presença, Deus, e sem tua ação, nada poderá acontecer. Mas cremos que com o teu agir,
Esse culto vai ser um culto maravilhoso. Com o teu agir, vidas serão quebrantadas. Com o teu agir, vidas serão salvas. Por isso, Deus, entregamos esse culto a tuas mãos. Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se sente aplaudindo ao Senhor. Amém. Começar experimentando água de coco, né? Glória a Deus. Qualidade de vida. Querido, queridos, o primeiro texto que nós lemos, que é o texto central da nossa ministração, ele relata mais um milagre do profeta Eliseu. Mais um milagre que Deus se manifestou pela vida do profeta Eliseu. Falar do profeta Eliseu, para mim é algo maravilhoso. Porque na minha visão, dentro do contexto e a narrativa bíblica, eu considero que o profeta Eliseu, ele foi um dos homens, depois de Jesus, foi um dos homens aqui na terra que Deus mais realizou milagres. O poder de Deus na vida de Eliseu era algo tão tremendo que Eliseu, ele morreu. Ele era homem, o ciclo dele foi findado aqui na terra, e ele morreu e desceu à sepultura. Tempos depois, um outro homem morreu e jogaram esse homem na sepultura de Eliseu. E ao jogar esse homem na sepultura de Eliseu, o corpo desse homem, ao encontrar com os ossos de Eliseu, esse homem ressuscitou no mesmo momento. E eu quero profetizar para você aqui agora. Quero profetizar na sua noite, na sua vida nesta noite, de que se existe poder de Deus na sua vida, aonde você pisar, esse lugar será abençoado. Se existe poder de Deus na sua vida, aonde poderia existir morte, ali haverá ressurreição. Eu profetizo na sua vida, se existe o poder de Deus na sua vida, aonde você pisar e houver doença naquele lugar, haverá saúde. Se houver guerra, haverá paz. Querido, o mais interessante que eu vejo na história de Eliseu é que Eliseu, ele fazia parte do contexto daqueles improváveis. Mais um dos improváveis. Porque Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Porém, Elias tinha em sua escola vários discípulos que poderiam poderia ser o sucessor de Elias. Vários discípulos poderiam ser sucessor de Elias. Entretanto, Eliseu foi escolhido por Deus. Eliseu foi escolhido por Deus. Pegue seu dedo de profeta, aponte para você e diga: eu sou escolhido. Você não entendeu? Fale com convicção: eu sou escolhido. Querido, Eliseu, ele foi escolhido por Deus. Independente das pessoas que estavam ali, independente dos discípulos que estavam na escola de Elias, mas Eliseu foi escolhido. E eu profetizo na sua vida nesta noite, que o homem pode não ver aparências, o homem pode não ver qualificação, o homem pode não ver capacitação, mas você é escolhido por Deus.
E se você é escolhido de Deus, aonde Ele prometeu, Ele vai cumprir, vai te colocar. O homem pode fazer o que ele quiser, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Independente de situação, circunstância, alguém pode olhar para você e dizer: é um coitadinho, não vai a lugar nenhum. Mas você é escolhido de Deus. Aleluia. Queridos, essa história que nós lemos é uma história que fala de uma família. O tema dessa mensagem é: a obediência produz benevolência. A obediência produz benevolência. Que vimos no texto dos 2 Reis 4. Ela estava falando de uma família. Esse texto está falando de uma família que em obediência recebeu benevolência. Em obediência a Deus, recebeu benevolência. E a família que a Bíblia está falando aqui é no contexto de família, no contexto da Bíblia. Por que, pastor, você está falando isso? Porque o mundo tenta impor para nós e determinar para nós que existem outros modelos de família. Mas a Bíblia, ela só vai nos dizer e nos orientar e determinar para nossas vidas que só existe um modelo de família. O único modelo da família ao qual a Bíblia constitui, vamos ver lá no livro de Gênesis 2, capítulo 24. Vai dizer: por isso, deixa um homem, pai e mãe, e se une a uma mulher, tornando os dois uma só carne. O único modelo ao qual a Bíblia coloca para nós de família é: sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á a uma mulher. Repita comigo: sairá o homem da casa do seu pai, de sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e eles se tornarão um. Então o único modelo constituído na Bíblia de família é homem e... Não entendi. Nós somos cumpridores de princípios. Nós conhecemos a verdade da palavra. O único modelo de família constituído na Bíblia é homem e... Por que eu estou falando isso? Nós estamos em culto de família. Mas precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, internalizar isso. Porque o mundo tem constituído para nós outros modelos de família, diferente desse que a Bíblia nos constitui. O mundo tem determinado, o sistema tem determinado para nós outros moldes de família. As nossas crianças, elas estão sendo ensinadas diferente do que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Nós precisamos ensinar a verdade da palavra de Deus a elas. Porque se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar do jeito deles. E por que eu estou falando isso? Há uns dias atrás eu estava dando aula às crianças, nos filhos poderosos. E quando eu cheguei lá, as crianças estavam louvando a Deus. Estava um momento de louvor. E aquilo me incomodou. Porque eu via as crianças dispersas. Aquilo me incomodou porque as crianças estavam totalmente distraídas. E eu me perguntava: meu Deus, por que esse esfriamento na vida dessas crianças? Por que essa dispersão na vida dessas crianças? O Espírito Santo começou a me incomodar com aquilo. E
eu insatisfeito com aquilo. Elas terminaram de louvar. O Espírito Santo me fez um questionamento. E eu passei esse questionamento para elas. Eu perguntei a cada uma delas: filho, o que é que te impede de viver plenitude de relacionamento com Deus? O que é que impede você viver o relacionamento com Deus mais profundo? Queridos, eu obtive uma resposta. Mais de 90% das crianças, elas falaram que o motivo da dispersão delas e o motivo da distração delas era televisão e celular. Relato de crianças que ao acordar não orava, não lia a Bíblia, em casa de pessoas cristãs. Não orava, não lia a Bíblia. A primeira coisa que ela pegava era o controle da televisão para assistir. Mas não assistir desenhos, coisas que vão edificar, não. Assistir coisas que não vão edificar. Outras, a primeira coisa que ela pegava era no celular com os jogos. E eu perguntei a um desses: mas por que você não lê a Bíblia? Por quê? Ah, pastor, porque eu não tenho uma Bíblia. Não tem Bíblia, filho? Você tem um celular? Não tem um celular? Tenho. Por que não tem um aplicativo, aplicativo da Bíblia no celular? Eu não tenho porque meu celular não tem espaço, pastor. E eu perguntei a ele: e quantos jogos tem no seu celular? Ah, pastor, tem uns 3. O que está acontecendo com nós pais? Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar o quanto antes. Porque o diabo está usando as suas estratégias para distrair os nossos filhos. E nós precisamos entender que os nossos filhos, eles são o futuro da nossa igreja. Os nossos filhos são o futuro da nossa nação. E o que será da nossa nação? E o que será do nosso ministério se os nossos filhos não forem fundamentados? Porque o trabalho que os filhos poderosos fazem é um trabalho maravilhoso. É um trabalho de ensinamento, de discipulado. Mas não vai adiantar nada se esse trabalho for feito aqui, chegar em casa você não dá continuidade a esse trabalho. Nós precisamos ter qualidade de tempo para os nossos filhos. E eu não estou saindo do contexto da palavra, não. Porque eu estou falando de obediência. Eu estou falando de posicionamento. E que se nós não nos posicionarmos, amanhã vamos estar pagando o preço pela falta de posicionamento. Nós não podemos esquecer de Eli. Eli teve uma tragédia na sua casa porque ele foi omisso. E nós não podemos repetir isso. E se nós não tivermos qualidade de tempo para os nossos filhos, sabe o que vai acontecer? O traficante lá da esquina da sua rua, ele vai ter tempo suficiente para dar ouvido ao seu filho, para abraçar, para conversar, para colocar no colo. O libertino, ele vai ter uma qualidade de tempo para ensinar o seu filho a ser libertino também. Para viver no pecado, para viver na imundícia. Enquanto nós não tivermos tempo de qualidade, o diabo vai estar investindo na vida dos nossos filhos. E é preciso nós entendermos isso e nos posicionarmos o quanto antes. Anteciparmos o quanto antes. Porque pode ser tarde demais. Amanhã você pode estar aqui correndo atrás da sua omissão. Correndo atrás da libertação do seu filho por causa da sua omissão. Queridos, e esse texto, ele fala de uma família que se posicionou. Apesar de acontecer uma tragédia
ter acontecido uma tragédia. Mas eles se posicionaram. Essa mulher, a casa dela desabou. Desabou porque um dia ela estava com a vida tranquila, o seu marido, seus filhos, sua vida correndo normal. No outro dia a casa desabou. Seu esposo morreu. Ela se encontrava viúva. E para piorar as coisas, os credores vieram à sua porta cobrar uma dívida. Uma dívida que o seu esposo havia feito. Então, essa mulher estava com um turbilhão de problemas, um turbilhão de situações. Ela se tornou viúva. O marido havia contraído uma dívida. Os credores estavam na sua porta cobrando a dívida. E para piorar, eles queriam levar os seus filhos. Porque nessa época, se você tivesse uma dívida e você não tivesse condições de pagar, os seus filhos teriam que ser levados como escravos para compensar a dívida que você tinha. E eles queriam levar, eles estavam querendo levar os seus filhos. E aquela mulher ficou com um turbilhão de problemas, um monte de situação, um monte de sentimentos dentro dela, e não sabia, em primeira instância, o que ela poderia fazer. Mas ela lembrou: eu orarei por alto, que lá vem o socorro. Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Não sei o que você está passando, mas entenda que só para o seu problema existe um grande Deus, o todo-poderoso Deus, o grandioso Deus. Aleluia, general de guerra, general de batalha. Ele nunca perdeu batalha. E aquela mulher, ela pensou: não, eu tenho um Deus. Meu esposo, ele servia a um Deus. E eu sou serva desse Deus. Eu vou procurar alguém que possa resolver. Eu sei alguém que pode resolver. E ela saiu em direção ao profeta Eliseu. A minha pergunta é: para onde você está indo procurar apoio quando você está com seus problemas? Quando você está precisando de ajuda, aonde você vai? Tem muitos que vão para as redes sociais, colocar seus lamentos lá, e aí ouvir opinião de pessoas de qualquer jeito. Tem outros que vão achar amparo em coleguinhas de trabalho, pessoas que não vivem o mesmo ambiente que você vive, pessoas que não se alimentam do mesmo alimento que você se alimenta, pessoas que não bebem a mesma água que você bebe, pessoas que não bebem da mesma fonte que você bebe, porque você bebe antes. Nada disso. Para colegas, para vizinhos, nada disso. Ela sabia quem ela ia. Ela ia pedir. Ela sabia que quem poderia ajudar ela seria um homem de Deus. Alguém que tivesse direcionamento de Deus. Confiai nos seus profetas e serás abençoado. Confiai nas suas lideranças e serás abençoado. Homens e mulheres de Deus que se separam para ter algo de Deus para trazer para a sua vida. Não fique buscando conselho com pessoas que não vão trazer nada para a sua vida. Pessoas que não vão trazer edificação para a sua vida. Pessoas que não venceram nada na vida. E elas são decepcionadas com a vida. E ela, ao invés de dar conselho para você ser vitorioso, ela quer dar conselho para que você ande na mesma escravidão que elas. E nós não podemos nos conformar com isso. Queridos, e aquela mulher, ela foi até o profeta Eliseu. E chegando lá, ela disse para o profeta:
profeta, meu marido morreu. Profeta, meu marido morreu. Ele era teu servo, teu discípulo. Ele era temente a Deus. Mas agora, ele deixou uma dívida. E os credores estão lá em casa. Querem levar meus filhos. Querem levar as minhas riquezas. Oh, quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe o valor que tem o filho. Eu creio que aquela mulher chegou amargurada diante do profeta. Por quê? Ela sabia que ela já tinha tido uma perca, que era seu esposo, e ela poderia perder as suas riquezas, que eram seus filhos. Eu creio que ela chegou diante do profeta de uma forma tão amargurada. E ela pediu: me socorre, profeta. O que é que tu pode fazer? O profeta olha para ela e disse: mulher, o que eu posso fazer por ti? O que é que tu tens? O que é que tu tens? Ela disse: pô. Ela olhou para o problema dela, a situação dela, e disse: não tenho nada, apenas um pouco de azeite. Apenas um pouco de azeite na botija. Você precisa de um pouco de azeite na botija. Você precisa de um pouco de azeite na botija. Porque nos momentos que você está fraco na vida, nos momentos que você está sem forças, aquele pouquinho da botija, ele pode te fortalecer. Aquele pouquinho de azeite na botija, ele pode te dar forças para que você possa continuar caminhando. Porque quando você está caminhando, você está vindo para a igreja, você está sentindo, o diabo está te querendo te derrubar, mas você está vindo para a igreja, o diabo está querendo colocar guerra na sua vida para que você possa desistir, mas você está caminhando, e quando você está caminhando, está se posicionando, um dia o poder de Deus pode alcançar a sua vida. E quando o poder de Deus alcança a sua vida, tudo acontece, querido. E ela disse: não, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Aí ele: querida, faz o seguinte, ó. Vai à tua vizinhança. Pega vasilhas emprestadas. Mas tem uma questão. Vasilhas vazias. Pega vasilhas emprestadas, vazias, e vai para a tua casa com teus filhos. Querido, isso é muito forte. O profeta fez questão de pedir a ela que levasse vasilhas. Vá. Diga: vazia. Por que vazia? Quando você chega aqui na igreja e você entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, sua vida é esvaziada de pecados, sua vida é esvaziada de imundícia, sua vida é esvaziada de corrupção. Por isso as suas vasilhas, o seu vaso tem que estar vazio, mas vazio do pecado. Porque para encher de poder de Deus, para encher de azeite, para encher de unção, esse vaso precisa estar fora, esse vaso precisa estar vazio de pecado. Esse vaso não pode estar sujo. E ele pede: traga vasilhas vazias. Mas eu acho algo impressionante aqui, porque ele poderia falar para ela: querida, a tua fé te salvou. O seu compromisso de vir aqui falar comigo, Deus já está entrando com providência. Pode ir lá falar com eles lá que está tudo certo. Não. Mas o direcionamento foi que para que ela fosse a vizinhança tomar vasilhas vazias. O porquê é isso? Deus depende da minha e da sua atitude.
para a realização de milagres, para as benevolências de Deus alcançar nossas vidas, é necessária atitude da nossa parte. Porque o céu, nós sabemos que o céu ele é reativo. O céu, ele não age, ele reage a uma ação nossa. Nós reagimos, nós agimos e o céu reagimos. Então foi por isso que foi necessário aquela mulher, ela sair para procurar vasilhas. Nós vimos, no próprio livro dos reis, nós vimos a história de Naamã. Naamã chegou ao próprio Eliseu, na casa de Eliseu. Ele chegou na casa de Eliseu esperando cura, esperando que Eliseu se apresentasse para ele. Aí Eliseu, olha, fala para o servo dele, diz a ele que mergulha 7 vezes lá no rio. Mergulha 7 vezes lá. Aí ele, oxe, como é que é isso? Oxe, eu vim aqui, ele não vai se apresentar para mim. Eu vim aqui, ele não vai tocar a mão em mim. Ele não vai impor as mãos sobre mim. Ele não vai me dar algo para beber. Não, como assim? Não. Olha, diz a ele que mergulhe 7 vezes lá no rio. Naamã, ele pensou as 2 vezes em não ir, mas o seu servo convenceu a ir. E o posicionamento de Naamã, ele foi curado para a glória do nome de Jesus. O posicionamento de Naamã levou ele a viver milagres. A obediência e o posicionamento de Naamã fez ele ter uma nova pele. E é isso que Deus espera de nós, posicionamento. Nós precisamos nos posicionar em obediência a Deus, porque quando você se posiciona em obediência a Deus, as bênçãos de Deus vão atrás de você, as bênçãos de Deus irão te alcançar. Mas isso é para os filhos obedientes, porque Deus não tem relacionamento com o filho desobediente. Como, pastor? Não tem relacionamento com o filho desobediente. Aqueles filhos obedientes, as bênçãos de Deus estão sobre a vida dele. Mas aqueles desobedientes, só a misericórdia de Deus sobre a vida deles. E aquela mulher, ela sai e começa a pegar as vasilhas. E leva as vasilhas para sua casa. E ela chega à sua casa, ela fecha a sua porta. Entro no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Porque é no secreto que nós falamos com esse Deus. É no secreto que nós entregamos as nossas amarguras. É no secreto que a gente coloca aquilo que é necessário para nós, aquilo que são as nossas necessidades. É no secreto no nosso quarto que nós contamos nosso segredo a Deus. E ela fecha a porta da sua casa e entra com seus filhos. E quando ela pega aquela porção de azeite, o azeite começa a se transbordar. E começa a transbordar. E começa a transbordar. E ela começa a encher aquelas vasilhas. Ela começa a encher essas vasilhas. Começa a encher. De uma hora, ela começa a perceber que a grandiosidade daquele milagre estava acontecendo diante dela, diante dos olhos dela. Mas uma coisa importante aqui: as portas estavam fechadas. As portas estavam fechadas, porque o processo de Deus precisa ser de portas fechadas. As pessoas não precisam estar vendo o que Deus está fazendo, elas precisam ver o produto, a realização de Deus na sua vida. Porque quando as pessoas estão vendo o processo, elas começam a querer dar opinião. E o milagre começou a acontecer. E ela começou a encher aquelas vasilhas. Chegou um determinado momento em que aquelas vasilhas acabaram. Não tinha mais vasilha para se encher. E ela pergunta para o seu filho: cadê? Traz mais uma vasilha. Ele: não, acabou, não tem mais. Como assim não tem mais? Nós
limitamos o poder de Deus na nossa vida. Ela poderia ter muito mais ali, mas ela trouxe a quantidade de vasilhas de conveniência para ela. Mas sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Sabe por que a totalidade dos projetos de Deus não acontece na sua vida? Porque você impede o operar de Deus. Você limita o operar de Deus na sua vida. Deus tem infinitamente mais para a sua vida. Mas você, mediante as suas limitações humanas, você acha que tem que ser da sua forma. Mas Deus está te levantando nessa noite para dizer: Ele tem infinitamente mais. Ele tem infinitamente mais para a tua vida. Se posicione. Entende que Ele é Deus. E fora dele não há outro. Queridos, e aquela mulher, mesmo com essa limitação, mas ela pôde pagar suas dívidas e ainda virar empresária. Porque a partir dali, ela começou a vender. E ela começou a alimentar a sua casa com o fruto daquele milagre. Eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. Com fruto, com sua perseverança, com sua obediência a Deus. Deus vai trazer grandes coisas para a tua vida e para a tua casa. Mas entenda que é com a tua perseverança e obediência a Deus. Porque o relacionamento de Deus vai ser com a sua vida a partir do momento que você obedece. Porque a palavra de Deus diz que a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Eu não tenho como você sabe se eu não obedeço a esse Deus. Oh, aleluia. Queridos, e não temos como falar de azeite sem lembrar a parábola das virgens. Aleluia. Em Mateus 25, ela vai dizer: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Repita comigo aqui, ó. O reino de Deus dos céus será semelhante às 10 virgens. Repita comigo. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens. 5 virgens, não foi não? Não foi 5 virgens que falou não? A Bíblia não fala que são 5 virgens. São as 10 virgens. Por que as 10 virgens? Porque todas elas andavam no mesmo ambiente. Espera aí, eu vou te explicar melhor. Todas elas andavam na mesma igreja. Todas elas andavam no mesmo ministério. Todas elas pregavam a palavra. Todas elas cantavam louvores. Todas elas salteavam. Todas elas evangelizavam. Mas no dia do noivo, no dia que o noivo veio, teve que haver separação. Porque o propósito era diferente. O propósito era diferente. Elas estavam no mesmo ambiente, mas não estavam na mesma dimensão. Elas estavam no mesmo ambiente, mas não estavam no mesmo propósito. Elas estavam no mesmo ambiente, mas as motivações eram diferentes. O que é isso, queridos? No dia da volta do Senhor, não será diferente. O joio, ele está nascendo, está plantado no meio do trigo. Mas no dia da colheita haverá separação. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz no livro de Oséias,
que Deus, Ele sonda o coração. Ele sonda o mais profundo do coração para dar a cada um mediante as suas ações e atitudes. E qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Qual tem sido a sua motivação diante de Deus? Qual tem sido o seu propósito? Você vem para a casa do Senhor todos os dias, todos os cultos você está aqui. Como tem sido a sua vida? A sua vida tem sido de obediência? Ou a sua vida tem sido de deformação? Se você vem para a casa do Senhor, é para ser transformado. Porque aonde Deus está, a mudança de ambiente. Aonde Deus está, a transformação. Não tem como você vir para um ambiente de transformação e você viver a mesma vida. Jesus, Ele te chama, venha como está. Mas não fique do jeito que você está. Você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Você precisa andar em obediência a Deus. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida, pastor. Uma vida de sofrimento. Estou pagando preço. Pagando preço pelo quê? Pela má obra? Hã? Ou pela consequência dos seus pecados? Porque existe diferença. E eu pagar o preço pela obra e pagar o preço pelas as consequências das minhas atitudes. É o que a maioria de nós pagamos isso hoje. A maioria de nós pagamos consequência disso. A maioria de nós pagamos consequência do fruto das nossas atitudes. Vimos esses grandes homens pagar preço pela obra. Grandes homens serem degolados em prol da obra. E nós? Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa direção? Nós temos caminhado no intuito de agradar a Deus ou temos caminhado no intuito de agradar a nossa carne? Você quer bênçãos? Seja obediente. Você quer viver o melhor de Deus? Seja obediente. Você quer viver as benevolências de Deus? Seja obediente à palavra de Deus. Nós precisamos ser direcionados por essa palavra. Essa palavra é a nossa bússola. A bússola do cristão é a Bíblia Sagrada. Não existe outro direcionamento. Queridos, e para finalizar, eu quero dizer a você que vive em obediência, quando você estiver em plena obediência a esse Deus, quando você começar a cumprir princípios da palavra de Deus, quando você começar a se submeter à vontade de Deus, você receberá o melhor prêmio da sua vida, o melhor milagre da sua vida. No final de todas as coisas receberemos o galardão. No final de todas as coisas nós receberemos o maior milagre que o homem pode receber, que é a vida eterna. E esse é o nosso objetivo. Nós não saímos dos nossos lares para vir para a igreja à toa. Nós saímos dos nossos lares para vir para a igreja para receber uma palavra que transforma, para receber uma palavra que muda as nossas vidas. Saímos dos nossos lares para estarmos numa igreja, não no intuito de sentar nesses bancos e ficar aí ouvindo, mas no intuito de sermos transformados e tocados por Deus. Porque o que Deus quer de nós, a história da Bíblia, Deus sempre requereu do homem foi relacionamento. É a única coisa que Deus quer de nós, é relacionamento. E Deus quer se relacionar com você todos os dias. Mas infelizmente, nós com as nossos pecados, nossas iniquidades, as nossas vontades, nós queremos
Nós todos os dias nos afastamos de Deus por causa das nossas vontades. Mas precisamos viver uma vida de obediência a Deus, para que naquele grande dia nós possamos celebrar com Ele. E para entrar no céu não entra de qualquer jeito. Para entrar no céu só existe uma forma de entrar lá. A palavra de Deus diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. É a única forma de nós alcançarmos o céu. É sermos santos como Ele é santo. É viver uma vida de santificação. É viver uma vida de purificação. É viver uma vida de transformação. Oh, glória a Deus. Oh, eu queria convidar você.